Então, começamos. Boas-vindas, boa tarde. Excelente quinta-feira. Eu sou a Márcia Ditzel, gestora do Link. É, Continuando, né, o nosso hábito de fazer a autoaudiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelo loiro, visto uma blusa de decote V preta com rendinhas brancas, um brinco de flor com pérola, e eu estou no cenário do Link atrás de mim, dá para ver o laboratório, o ambiente de laboratório. E com muita alegria, hoje eu tenho aqui com a gente a Tamile Viríssimo, que é nossa colega do TRT 12, né? Ela é doutoranda em administração pela UDESC e ela é analista, né, na coordenadoria de projetos estratégicos da inovação do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, e sua trajetória integra pesquisa acadêmica e prática no setor público, com foco em inovação organizacional, gestão estratégica e criação de valor para a sociedade. E ela também investiga e aplica formas de inovar que ultrapassam os limites do laboratório, conectando teoria, gestão e transformação institucional no cotidiano das nações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E quero já adiantar que foi uma das melhores palestras do Fest Labs Regional, que, né, da região sul. Então, fiquei super curiosa e com muita vontade de compartilhar com vocês também o que eu aprendi por lá. Tamile, muito obrigada por aceitar meu convite. Seja bem-vinda. Se você quiser dar um oi, se apresentar antes de eu jogar a primeira bomba. Oi, Márcia, tudo bom? Então, boa tarde para todo mundo. Também fazendo minha audiodescrição. Eu sou mulher, tenho 1,70 m, tenho pele clara, cabelo escuro, na altura dos ombros, já está a crescer um pouco, então passou da altura dos ombros. E estou vestindo uma blusa de lã branca, porque onde eu moro está muito frio por aqui, então eu preciso de uma blusa de lã bem quentinha e estou com o aquecedor ligado, inclusive. No meu fundo, a minha casa, ela tem os tijolos aparentes, porque eu moro numa casa de campo. Então, por isso que os tijolos aparentes por aqui. Ai, que delícia! Muito bom. Tamiri, muito bem, né? Muito boas-vindas de novo. E a minha pergunta, minha primeira pergunta, ia ser bem mais direta, mas você sabe que as pessoas, quando elas se inscrevem, a gente oportuniza que elas mandem, né? Perguntas ali interativas, né? Para elas já interagirem, né, já desde a inscrição. E daí veio uma que tem tudo a ver com a pergunta que eu ia te fazer, e diz assim. Muitas vezes, a existência de um laboratório de inovação acaba criando involuntariamente um efeito colateral de terceirização da criatividade, onde o restante da organização passa a acreditar que inovar é tarefa apenas daquele grupo específico. No case do TRT, como vocês trabalharam para que a inovação transbordasse o laboratório e se tornasse uma conduta institucionalizada na operação, garantindo que as áreas finalísticas não apenas esperassem por soluções prontas, mas se sentissem corresponsáveis pela identificação e resolução de problemas no dia a dia? Pessoa que fez essa pergunta, te amo. A minha pergunta ia ser bem objetiva. Eu queria saber se inovação é só coisa de laboratório. Então, a palavra está com você, querida. Então, Márcia, primeiro que eu acho que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se nós tivéssemos essa resposta assim de uma maneira tão direta, mas eu acho que tem algumas linhas do que a gente pode pensar a respeito delas, né? Então, a primeira questão que eu queria até me posicionar aqui para explicar um pouco qual é o meu papel. Márcia, eu passei aquela apresentaçãozinha, se quiserem compartilhar, senão eu vou tocando por aqui sem o compartilhamento mesmo, fica como for melhor para vocês. Bom, Ah, então, como eu estava comentando, minha posição ela é dupla, na verdade, nesse caso, né? De um lado tem Vamos aguardar, acho que a Carol vai conseguir fazer esse compartilhamento, vamos ver. foi. Ah, obrigada, Carol.
Bom, então aqui é o nosso tema, né, na governança da inovação, no Poder Judiciário, para além do laboratório, na verdade, então já estou adiantando qual é o caminho e qual é a minha hipótese, né? O tema ficou em inovação no Poder Judiciário para além do laboratório. A minha hipótese é que para a gente sair do laboratório de inovação, enquanto inovação institucionalizada dentro dos nossos tribunais, a gente vai precisar avançar para a governança da inovação. Então, vou pedir aí para a Carol passar o slide. Então, meu nome é Tamile, como a Márcia comentou, trabalho hoje na Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação do nosso tribunal, e também para a gente ter contexto, né, dentro do nosso tribunal, a inovação, o laboratório de inovação não é uma unidade formal, é uma unidade, na verdade, é um espaço vinculado à Coordenadoria de Projetos Estratégicos e Inovação, que ela tem até outros temas também. A gente também trabalha com a sustentabilidade, com a acessibilidade e também com inovação. A ideia do nosso tribunal é que o laboratório, ele não é uma unidade formal, ele é um espaço, a gente fala que são três coisas, né? É o espaço, quer seja ele físico ou virtual. Então, quando a gente se reúne, nós somos o laboratório. Nós somos também as pessoas, então, as pessoas são também o laboratório, a gente precisa delas, né? Então, porque a gente não tem essa unidade formal. E nós somos o método. E aí, sempre quando a gente pensa aqui no laboratório, a gente está falando e fazer oficinas de inovação, por exemplo, porque a gente está usando desse método do laboratório. E eu também sou, a Márcia falou doutoranda, por favor, Márcia, me deu tanto trabalho para terminar ali em janeiro, no último segundo, no último minuto, então eu já sou doutora em administração. Perdão, Imagina, mas é que dá peguei, tanto trabalho terminar. a gente pegou a. Então, eu fiquei na dúvida, eu falei, mas acho que ela já era. Aí, como a gente acaba pegando no, né, nos atos aí, acho que estava desatualizado. Exatamente. E aí pode, Carol, pode passar. E aí que eu queria fazer essa posição aí de onde eu falo, né? Porque eu acho que faz sentido aqui, né? De um lado tem a profissional que ela vive esse fluxo, essa priorização, essa restrição. Lido como todos vocês com essa capacidade assimétrica dentro dos nossos tribunais, né? De alguns recursos a gente tem de uma maneira mais abundante, outros recursos a gente tem de uma maneira mais escassa. O laboratório, em alguns momentos, vivendo, né, e a gente tem um laboratório lá no nosso tribunal desde 2019, a gente tem momentos em que ele tem um protagonismo maior, às vezes não, então uma capacidade assimétrica que ele persiste, né, na vida do tribunal. E o que uma demanda que a inovação ela compete com o cotidiano real do nosso tribunal, né? A gente não consegue parar tudo para fazer inovação, né? Isso vai ter que ir acontecendo no decorrer do processo. E também, e aí, de outro lado, também, de outro lado, não, ao mesmo tempo, também sou a pesquisadora que tentou organizar essa problemática toda, tentou pensar no modelo de governança. E ficou testando, né, consistência teórica e utilidade para isso. E aí, dando uma resposta e tentando dar uma resposta aí para o colega que perguntou tudo isso, uma das formas para a gente tentar institucionalizar a inovação, a minha hipótese é que quando a gente sair de um modelo de só gestão da inovação para um modelo de governança de inovação. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de uma mudança teórica, conceitual, rasa do assunto, né? Mas no sentido de quando o laboratório fica ele, como o colega falou, responsável por conduzir e ter a criatividade em mãos, quando ele fica o responsável em trazer as boas ideias, como que a gente passa isso para todo o tribunal? Primeiro que essa decisão ela não pode partir só do laboratório, não pode ser o laboratório tomando uma decisão que ela deve ser institucional. E aí a minha hipótese é que tal qual a gente tem na governança organizacional, lá naquele modelo que o TCU elaborou, né, de ter um modelo real de governança para todo o tribunal, pensando em liderança, como que seriam os papéis, as instâncias, e qual seria a estratégia que a gente ia conduzir todo o tribunal e como a gente faria o controle disso, a gente tivesse algo semelhante sendo pensado para inovação. Então, ao invés de a gente pensar meramente numa gestão do laboratório de inovação, a gente pensar isso enquanto um valor. O prêmio CNJ de qualidade, a Meta 9, durante muito tempo ela foi vista como algo separado, como se fosse uma meta em que aquele espaço reduzido
e de portas fechadas, que era o laboratório, tinha como responsabilidade, por exemplo, desenvolver um projeto de inovação. Mas o laboratório, ele é um dos papéis dentro dessa arquitetura de inovação que a gente precisa ter. O que eu digo eu ainda acho, né, tem muita gente que diz que o laboratório de inovação ele não precisaria mais existir, se a gente pensar num modelo mais amplo de governança de inovação. Eu discordo. Ao meu ver, a gente ainda vai precisar durante muito tempo, até que a gente mude e que tudo isso seja de fato extremamente compartilhado naturalmente dentro do tribunal. Mas ele ainda é um espaço necessário, principalmente para a gente garantia de método, garantia de metodologias específicas de inovação, para a gente ter esse guardião mesmo da metodologia, dos processos de inovação. E desse espaço de fomentar a experimentação, experimentar a criatividade e tudo mais. Mas a inovação ela não pode ficar circunscrita ao laboratório, ela tem que ser do tribunal e tem que ser uma decisão institucional. Eu sinto assim um aperto no coração quando um colega me diz que trabalha no laboratório e ele está sozinho nessa, do ponto de vista de só ele pensando nos projetos de inovação. A nossa realidade do nosso tribunal é que formalmente só existe uma pessoa destacada para o laboratório de inovação, mas a inovação ela não está circunscrita ao laboratório. Então, o processo de inovação e toda a cadeia de capacidade institucional para existir inovação não está fechada e não está só nesta pessoa. Ela está hoje responsável por auxiliar esse processo de garantia de metodologia, para a gente ter um aspecto até mais administrativo em relação à inovação. Mas o laboratório ele não pode ser. E aí a pergunta de US$ 1 milhão é como engajar a alta administração nisso? Há uma necessidade premente da gente ter um patrocínio. Então, a gente tem que achar esse patrocínio dentro da nossa organização. E como que a gente pode ter esse patrocínio? Não imagino que a gente vá conseguir explicar para a alta administração que a inovação deve deixar de ter essa gestão para ter uma governança sem que a gente demonstre e evidencie resultados. Então, se é um projeto que aconteceu, o laboratório, né, só teve espaço para tocar um projeto durante um ano, ele precisa, ainda que seja em um projeto, mostrar evidências do quanto aquele projeto conseguiu contribuir e gerar valor. Durante muito tempo a gente só falou em valor público. Hoje eu penso que a gente não deve só demonstrar valor público. É muito importante, porque o tribunal existe para a sociedade, mas a gente precisa mostrar outros tipos de valores. Então, assim, valores para a própria organização, valores para os servidores envolvidos, valores também para a sociedade. A questão é que muitas vezes os projetos que são destacados para o laboratório são aqueles projetos de menor relevância, que fica meio como se a gente estivesse conversando com a Márcia um dia, né? Como se a gente estivesse brincando com o laboratório e dando um brinquedo para eles, né? A mudança desse paradigma de sair desse laboratório que só trabalha com os projetos acessórios para ter uma noção de projetos que sejam mais estratégicos, que sejam mais institucionais, a resposta não é única e não é imediata, mas ela vai passar por a gente ter uma estruturação da inovação dentro dos nossos tribunais, que passa de uma inovação que ela é circunscrita ao laboratório e passa para toda a instituição. Tem a acadêmica que pensou no modelo para isso, mas tem a profissional que, né, aqui no nosso tribunal, a resposta que a gente deu foi ter um fluxo de inovação. E aí, o que seria esse fluxo de inovação, né? Todas as demandas de inovação, quer sejam tecnológicas ou não, elas passam pelo laboratório. Aqui no nosso caso, no nosso tribunal, é isso que acontece. Então, o laboratório ele funciona como um filtro disso para o recebimento das demandas, e aí a gente tem uma outra figura dentro dessa arquitetura de inovação, que é o Comitê de Governança Regional de Inovação, que ele é composto pela alta administração. Até a Carol, se puder me ajudar, Carol, já estou falando lá do final, se puderes ir passando bastante aí, que eu já sei que eu estou falando lá do finalzinho, que a pergunta acabou me trazendo outros insights. Pode ir lá para o finalzinho, tem um desenho de um caminho. Pode indo, pode indo.
queria mostrar um pouco do fluxo do nosso laboratório, que pode auxiliar aqui mesmo. Então, esse é o fluxo do nosso laboratório, né? A demanda chega, o Lab Nova, ele recebe essa demanda, a gente fica responsável por essa oficina de inovação, por isso que eu considero tão importante a figura ainda do laboratório, porque ele que vai conseguir trazer essa visão de identificação do problema e, né, de perspectivas de solução de uma maneira diferenciada. Porque o que acontece muito chega já propostas de solução. Então, é o laboratório que consegue dar esse passinho para trás e pensar um pouco mais e refinar o problema, pensar o que de fato é o problema. E a partir desse processo que acontece dentro do laboratório, há um refinamento da proposta de inovação. Quem que é o laboratório aí, né? O laboratório é o demandante, somos nós, como laboratoristas, e é uma equipe que o demandante nos ajuda a compor quem vai ser essa equipe para refinar essa proposta. Então, se é uma demanda tecnológica, a CETIC está envolvida, se é uma demanda negocial, as áreas de negócio são envolvidas. Feita essa proposta de inovação, a gente encaminha essa proposta para o comitê. O nosso comitê ele se reúne, tem duas maneiras de a gente dizer quando que essa reunião vai acontecer, né? Ou ela acontece de maneira trimestral, ou a cada 5 propostas de inovação recebidas, o que acontecer primeiro. E aí, recebidas essas propostas, a gente expõe para o comitê e eles priorizam quais são os projetos que vão ser prototipados e que vão avançar, e quais a gente vai aguardar. Por que isso? Porque qual é um dos grandes gargalos para a inovação? A gente sabe que a inovação não é só tecnologia, mas esse é o motor principal da nossa inovação nos tribunais, porque o nosso trabalho ele é intelectual, né? O tribunal entrega um trabalho que ele é eminentemente intelectual, que demanda então de tecnologia. E aí, durante muito tempo, a tecnologia, a CETIC, não por ela própria, mas ela foi um gargalo, porque ela admite, né? Ela recebe uma série de priorizações, alta administração, os demandantes, quando pediam coisas para eles, e eles tinham até um processo de priorizar as demandas, mas que concorriam. E aí o comitê ele vem como uma resposta para a gente pensar a inovação de maneira mais estratégica. E quando eu falo mais estratégica, eu não quero dizer que só as demandas mais estratégicas vão ser postas em prática. Às vezes é priorizado algo que é setorial, mas essa priorização ela acontece a partir de uma série de critérios, que depois a gente pode até mostrar um pouco mais ali quais são os nossos critérios. Tem o desenvolvimento do protótipo ali dentro do laboratório, quando ele foi priorizado, né? Tem a testagem com o usuário, e aí depois a gente faz essa entrega para a autoridade competente, né? Ou é a presidência, ou é o coordenador de algum comitê. O que eu quero dizer com isso, essa não é a única resposta também, mas é uma das maneiras da gente incluir a inovação dentro de um processo decisório, né, maior, né? Ele é um dos caminhos possíveis para a gente visualizar a inovação dentro de uma visão mais institucional. Não é o laboratório decidindo quais são os projetos que vão para frente, até porque quando a decisão fica no laboratório, essa é a questão. A gente não tem poder decisório suficiente, ao menos eu não conheço nenhum laboratório que seja um CJ3, então a gente não tem poder decisório suficiente para dizer e para chegar para a CETIC, por exemplo, e dizer esse é o projeto que deve ser desenvolvido. Então a gente partilha essa decisão dentro de um colegiado maior que tem aí sim o poder decisório. Essa é uma das frentes e ela é um dos na verdade, é uma dos pilares que a gente precisa. Esse fluxo, na verdade, ele está definindo o quê? Quais são as instâncias que existem de governança, né, da inovação dentro do nosso tribunal, esse é um dos modelos possíveis, e qual é o fluxo, qual é o rito, porque a Márcia me comentou, né, não sei se depois estou antecipando uma pergunta tua, Márcia, se quiseres falar a pergunta completa, que alguém perguntou para ti, né, como que a gente sai de iniciativas que são isoladas, né, se quiseres partilhar de maneira completa aí qual foi a pergunta. Tá, ali. É dentro dessa ou de outra conversa que a gente teve? A tua pergunta, me lembro que tu comentou alguma coisa que alguém fez uma pergunta sobre como sair de iniciativas isoladas dentro do Ah, laboratório, né? deixa eu já achar aqui. Por que que as iniciativas, tantas iniciativas boas, acabam ficando isoladas ou sequer são levadas adiante pela própria instituição?
Então, Isso, e aí quando tu me comentou dessa pergunta, eu me lembro que, né, que eu penso a respeito dela. Uma das hipóteses para isso é de que a decisão, né, o poder decisório, o fluxo de decisão não está estabelecido, porque para cada mudança de movimento dos projetos de inovação, a gente precisa de uma nova decisão. Então, assim, recebeu a demanda, isso vai ser estudado com profundidade? Precisa que alguém decida se isso vai ser estudado em profundidade ou não, porque o laboratório não vai conseguir dar vazão para todas as ideias que chegam. Então, alguém precisa dizer é isso aqui que vai ser levado adiante. Então, a gente chama de gate de decisão, né? Essa passagem institucional do recebimento da demanda para isso virar um estudo. Depois, do estudo para um protótipo. É um novo gate de decisão. Alguém precisa nos dizer: isso vai ser prototipado, sim ou não? Depois que tem um protótipo, dentre os vários protótipos que foram feitos, qual que vai ser testado com o usuário? Isso é um novo gate de decisão. Em geral, quando uma boa ideia não é levada a cabo, ou seja, não é implementada lá ao final, é porque em alguns desses gates de decisão a gente perdeu força. Ou porque a gente não, né, o tribunal, enfim, não conseguiu estabelecer um fluxo o suficientemente que consiga passar esse gate de decisão, ou seja, essas passagens institucionais para decidir, então, do que vai ser testado para que vai ser implementado, né? Então, a minha hipótese é que a gente precisa de um modelo estruturado de governança de inovação. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando de um modelo fechado, de que todo tribunal vai ser igual, de que é uma receita de bolo, de que fazendo isso vai dar certo, e nem, por favor, não quero dizer que no nosso tribunal está funcionando de maneira inequívoca e fluente, né, natural. É um processo, como todo tribunal tem as suas idiosincrasias, né? Tem as nossas peculiaridades. Mas o que o modelo que eu pensei, ele tenta é a gente pensar quais são quais são os pontos que a gente precisa levar em consideração, o que, que a gente precisa pensar para que a inovação ela seja institucionalizada. E aí, eu não sei, Márcia, se queres passar para uma outra pergunta, ou eu passo o modelo, o que, que tu acha aí sobre o andamento? Tu que manda aí na conversa. tem bastante pergunta e essa primeira pergunta acabou levando a gente por outros, né, caminhos. A gente faz um roteiro, gente, mas aí a conversa vai ficando boa e é por isso que o Link Convida é tão diferente, porque ele é vivo mesmo, assim. Então as coisas são mesmo assim. O que eu tenho ali, ó, você tocou na TI, né, e tudo, e essa conversa que a gente já teve, e essa provocada que você deu no Fast Labs, que todo mundo ficou, a plateia ficou ali, né? Porque é essa sensação meio geral, assim, de que as TIs, né, elas têm uma reputação melhor, talvez maior do que os laboratórios, e que eles, não, a TI trata de problemas de adultos, e daí há problema menor, né, parece que a gente é criança às vezes, então, os problemas menores ficam lá com a galera do post-it, com os laboratórios e tal, então, porque a TI sempre vai ter prioridade, então, que nem você falou, tá lá no Gate 4 já para escolher qual protótipo vai testar, aí começa e flopa, né? Ele para ali no apareceu outra prioridade para a própria gestão que atravessou aquilo e às vezes do jeito tradicional, né? Não usando métodos de inovação mas porque era a TI, então parece que eles têm mesmo, né? É uma evidência mesmo, assim, para a gente, que não é uma sensação, né? Até porque eu tô aqui desde o começo e tem vários colegas que estão aí na plateia que eu sei que passam por isso e estão comigo também desde 2019 ou antes, né? Disso, então, se é real. Então, e aí, de novo, né? Tudo que eu venho falando aqui, vou falar aqui, leva em consideração esses dois papéis, né? Um pouco é a acadêmica falando a partir dos estudos e um pouco é do que eu vivencio, né? É, essa visão que se tem sobre o laboratório para assunto menor, sim, tanto que aqui no nosso tribunal, quando a gente reformou esse último laboratório, aqui em Florianópolis tem um espaço de festa que se chama Brincamundi. E aí alguém, um segurança, foi indicar para uma pessoa onde ficava o laboratório e disseram: ah, sim, sim, o Brincamundi fica lá no final do corredor.
Então tem um pouco dessa visão, né, de que é um espaço por ser criativo, por estar ali mais colorido, num espaço diferente do tribunal, ele de menor valor, ou que a gente vai tratar dos assuntos de menor envergadura. Aqui no nosso tribunal, o que eu acho que fez a diferença? Primeiro que o atual secretário de governança foi o antigo secretário de tecnologia, então ele tem uma visão muito conectada sobre governança e tecnologia e também sobre inovação, então é uma visão bem compartilhada. Eu acho que esse é o ponto, a gente, para qualquer assunto de tribunal, na verdade, a gente tem que passar de uma perspectiva setorial de que a área de governança trata só de governança, que tecnologia trata só de tecnologia, de estratégia só de estratégia, inovação só estratégia. A gente precisa ter uma visão sistêmica, e aí vai ter um sucesso maior quem tiver uma visão sistêmica maior desses processos. Eles não são dissociados, eles precisam estar em conjunto. O que eu acho que funcionou, eu acho que existem dois caminhos para essa tua resposta, para essa tua pergunta. Uma é que só porque nós somos, e a gente tem que fazer uma meia-culpa também, e tem que fazer uma autoanálise. Só porque o laboratório de inovação tem um bom conceito e um conceito que está bem fundamentado, ou seja, laboratório é espaço de experimentação, é criativo e tudo mais, a gente precisa fazer uma autoanálise se a gente faz esse trabalho bem feito. Somos de fato um espaço em que as áreas vindo aqui, a gente garante uma metodologia adequada para a identificação do problema, a nossa oficina é bem conduzida de fato, quando as áreas, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, o laboratório ele tem que existir enquanto ele fizer sentido e entregar valor. A gente fez a diferença nesse processo, né? Te retirando o laboratório desse processo, ele teria fluído melhor ou não? A gente tem que entregar valor, nós enquanto laboratório também. Então, eu acho que um dos processos para a gente retirar um pouco da visão de TI super magnânima e laboratório assunto de criança é também a gente sentar à mesa se portando como adulto. Então, entregando valor, ou seja, o que eu faço dentro do laboratório, a TI não saberia fazer de tal forma. E aí, quando eu estou falando laboratório, não estou falando de mim, estou falando desse grupo que compõe uma oficina de inovação, porque que essa oficina ela precisa existir e não aquela reunião de antigamente quadrada em que um falava e os outros decidiam. Então, essa oficina, ela precisa se justificar. Vou dar um exemplo. Essa semana, ao invés de uma oficina, nós fizemos uma reunião para um projeto de inovação. Por quê? Porque para aquele projeto, em algum momento, fazia sentido uma reunião deliberativa em que alguém dissesse: e aí, como vai ser? Pensamos em várias coisas. Qual vai ser a solução? Então, o laboratório também precisa fazer essa autoanálise. E a outra questão que eu acho é a gente atuar em parceria com as secretarias de tecnologia para quê? O que hoje para a gente está fazendo sentido, né? E aí eu falo em nome da CETIC porque o diretor fala isso sempre. Ele disse que o fluxo para ele é ótimo. Por quê? Porque retirou dele essa necessidade de ele se justificar a concorrência de recursos. Então, hoje, quando alguém vem pedir alguma coisa para ele, o que ele diz? Ah, tu tem que mandar para o laboratório. Eu até faria isso para ti amanhã, mas eu preciso que tu encaminhe para o laboratório. Esse encaminhar para o laboratório, na verdade, é encaminhar para o fluxo de inovação, ou seja, para o CGR Inova, que é esse comitê decidir e deliberar. Então, tira essa obrigatoriedade que ele tinha, esse peso que ele tinha de decidir. O que ainda acontece? Obviamente, a presidência, né, faz os seus encaminhamentos ali direto para ele. Ainda acontece, não quero dizer que esse fluxo aqui ele está redondo e nada saia do fluxo, mas a gente vem ponto a ponto e ele vai vendo em que momentos que é importante ele mandar para o fluxo também. Então, ainda que nem tudo, com certeza, vá passar por esse fluxo de inovação, a gente não está com os projetos menores, né? E eles, de alguma forma, também passam ali pelo laboratório. Muito bom, gostei disso, de a gente estar nessa da priorização mesmo, né? Faz muito sentido para mim isso também. E porque daqui, assim, a gente já convidou, né, na região sul, os colegas de TI para algumas oficinas, alguns trabalhos, mas eles realmente não gostam, né? A maioria, assim, eu vejo que tem mesmo uma resistência porque o processo do design thinking ele é demorado, né? Ele parece que ele é mais burocrático do que o outro, porque ele tem aquele começo, né, que parece confuso, que é enrolado e que não vai, só que, né, a gente está acostumado, sabe que depois deslancha e a solução vai se
vai sobressaltando, né? Sobressaindo aos olhos ali. Ô, Márcia, aí eu queria até complementar em relação a isso, por isso que eu acho que é importante a gente fazendo uma autoanálise do que a gente entrega. E não quero dizer com isso que a gente está entregando isso sempre, tá? Mas só para, assim, pontos para a gente considerar nesse processo. No nosso caso, a resistência em participar, por exemplo, de oficinas não é tanto da TI, é mais da área de negócio, que tem essa impressão de que as coisas, através do laboratório, elas podem ficar um pouco mais devagar e tudo mais. Para a TI, o que eles têm nos reportado é que quando o processo passa ali pelo laboratório e eles participam junto das oficinas, a definição de requisitos fica mais bem estabelecida. Então, por isso que a gente tem que também atuar, eu acho que a gente tem que fazer modelos um pouco mais híbridos, as nossas metodologias também de inovação. Ok, o design thinking, ele é ótimo, ora, ok, tá certo, a gente já conversou que ele é uma boa metodologia. Mas a gente também tem que ser um pouco mais pragmático, mais prático e fazer uma leitura daquele resultado e ver assim, ok, para TI desenvolver alguma coisa, isso aqui está claro também para TI. Então, assim, uma etapa que eu acho importante também é a parte da documentação dos laboratórios, né? Até que ponto a gente capricha realmente nessa documentação, para que quando alguém vá ler os resultados daquela oficina, não veja só um monte de post-it. A gente, nos nossos relatórios, coloca lá o desenho dos post-it, mas depois embaixo tem que ter uma tabela bem prática, bem pragmática sobre o que foi conversado. Para quê? Para que tomadas de decisão, isso possibilite que um novo gate de decisão ele aconteça a partir do que foi conversado. A gente não saia das oficinas com aquela sensação de tá, mas e a gente decidiu o que mesmo? O que que ficou conversado daqui? Ah, não, ficou conversado que vai ter uma nova oficina para a gente entender um pouco melhor sobre tal coisa. Aí tem um outro ponto para a gente considerar, que é também qual é o papel que o laboratório quer ter. Se o laboratório ele vai ter alguns projetos apenas, aí a gente consegue ter aprofundamento de compreensão do problema. Ah, não, o laboratório, e isso são modelos a serem pensados, né? Hoje a gente já começou a repensar o nosso fluxo, porque a gente começou a ter um portfólio gigante do laboratório em que a gente já não está conseguindo acompanhar da maneira devida tudo o que está acontecendo dentro do laboratório. A gente já começou a pensar, e se a gente escolher só o que é o super estratégico, por exemplo? Isso são possibilidades, né? Como que a gente vai compor esse portfólio, né? O que que o laboratório, onde ele se posiciona? Mas veja, daí não é uma decisão que o próprio laboratório tem, a instituição tem que decidir, né, institucionalmente, o que que ela vai entender como né, onde vai ser o foco dessa inovação. Porque se ela define que o laboratório, né, ele vai se aprofundar em algumas soluções, não, ele vai trabalhar só naquilo que a gente chama, né, dos wicked problems, só os problemas super complexos. Ok, aí as oficinas podem ser de um dia inteiro. Só para vocês terem uma noção, assim, entender um pouco, quando eu falo de oficina, aqui no nosso tribunal, a gente já está falando de oficinas de 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Por quê? Porque as áreas participam já de muitas oficinas, se a gente fizer mais de 2 horas, a gente já não tem mais público para participar. Então, são decisões também. E aí, tudo isso eu quero dizer, né? Que a gente precisa ter um modelo mais institucionalizado e pensado sobre o que é inovação dentro do nosso tribunal. É verdade. Muita coisa para pensar. Aí, que é uma colega querida que era do laboratório, foi para TI, era da TI, foi para o laboratório, voltou para TI, e ela diz isso aqui, né, no chat, que ela vê que a TI vive o desafio de sustentar os sistemas e serviços que já existem, muitas vezes encontra dificuldade de priorizar tempo e pessoas para se dedicarem a inovar, né? Parece contraditório, mas na vida real é isso, né? E que ela acha que é uma pena quando essas duas áreas não se complementam, porque existe um potencial muito grande de atuar em conjunto. Concordo muito com isso, Vanessa. E gosto muito da fala do Daniel Rabi, quando ele diz, eu quero trazê-lo também para o Link Convida, lá do TJ do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Ele diz muito isso, que esse futuro tem que ser integrativo, né? Que não vai ter, a gente não vai ter sucesso enquanto as duas áreas não pararem para conversar e trabalharem juntas de verdade, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, né? A gente tem um sistema X que a gente está já num processo de. Ele já existe, mas já é um refinamento para que ele seja de fato usado de uma maneira que deveria, né?
E aí, enfim, uma alta cargo do nosso tribunal me ligou ontem para saber como é que estava o projeto e ele falou muito no sentido de inovação. Ah, e como é que tá os contatos com os gabinetes envolvidos, falando mais do fluxo de inovação, assim, do processo mesmo de inovação. Só que aí eu me toquei. Né, se esse projeto, e aí ele me falou que esse alto cargo quer dar andamento, agora ele quer que esse projeto finalize para que esse sistema seja entregue porque está sendo necessário, né, porque é uma dor real e tal. E aí eu pensei, não adianta nada o laboratório continuar sem que a CETIC saiba que essa agora é uma prioridade. Então, na hora que eu fiz, peguei o telefone, liguei para o diretor da TI e disse: Ó, seguinte, eu vou ter que, né? A gente vai continuar, que hora eu vou dar um foco aqui, prioridade para esse projeto aqui, porque enfim, né? Então, provavelmente isso vai reverberar aí logo mais. Então, eu também ter essa. Somos colegas de trabalho, né? Então, ele precisa saber que se aqui vai andar um pouco, lá vai ter que andar mais um pouco. Então, também ter essa colaboração mesmo, né, real entre as áreas, né? É, interessante. E antes de pedir. Ah, você está me ouvindo? Apareceu que eu tô instável Tá, aqui. não, não, tá, tô te ouvindo. De vez em quando dá umas paradinhas, Ah, mas não sei se sou eu, se é você. para mim também se repara às vezes. Então tem, nossa, ainda tem bastante pergunta, mas eu quero que você mostre o seu framework, porque também tem pedidos disso e nas perguntas umas 3 pessoas pelo menos pediram, né, isso para mostrar de uma forma não tão acadêmica, até pelo nosso tempo, né, mas de situação Aham. prática. Mas antes disso, tem perguntas assim, né? Como incentivar o público interno a participar das atividades propostas e também, né, pelo laboratório. Fala de hierarquia, né? Tem aqui nenhuma pergunta específica, mas aleatórias, né? Como inovar num ambiente no qual não é bem visto errar e experimentar, esse é o nosso drama diário, né? E resolver problemas das pessoas da base hierárquica, se as estruturas de governança são sempre top-down, né? Então, não sei se dá para você fazer um mix disso. Assim, essa questão da mobilização e engajamento, ela tem, assim, o que que aconteceu no nosso tribunal, né? A gente, no começo do laboratório, fez concursos de ideias, alguns, e aí, eu acho que isso mobilizou a base, fez outras iniciativas, né? Tentando ser bem resumida e bem sintética, mas o que depois a gente começou a notar é que virava um pouco de frustração, porque as ideias foram enviadas e poucas eram selecionadas para uma possível implementação. Então, hoje, eu acho que concurso de ideias, por exemplo, é uma boa ideia se é o início do laboratório, ou se ele está muito parado, se ele está no processo assim de que ninguém está vendo o laboratório, então faz nesses grandes movimentos para a gente chamar e movimentar a coisa. Hoje a gente já não faz um concurso de ideias em um momento específico, né? Então a porteira, na verdade, ela está aberta é, rotineiramente, né? Então, para isso acontecer, o que a gente faz é que o processo tem uma certa burocracia, mas ela tem que ser mínima para não ser um entrave, para não ser um filtro para que as ideias cheguem. E aí meio que fazer assim, tem vários trabalhos que foram acontecendo de mobilização para que os servidores enviassem as suas ideias. É, mas muito do que acontece as ideias que elas já iam para a TI redireciona para a gente. Então a gente recebe muito, o laboratório ele é conhecido, mas a porta de entrada muito mais e-mails que são reencaminhados da CETIC para nós. Então as pessoas enviaram para a CETIC, né, para a área de TI, e a CETIC que nos encaminha esses pedidos de inovação e tudo mais, né? Muito interessante. E perguntam, tá, que estratégias exitosas, você já, né, você tem, foi sobre isso que você falou, melhores alternativas. Ah, essa última achei interessante antes, e daí você já mostra, né, o framework que eu estou ansiosa também para mostrar para a galera. Quais as melhores alternativas para impulsionar a pesquisa científica aplicada aos interesses do judiciário? Porque, né, agora a gente vê esse movimento mesmo, mas não Uhum. isso de, da pesquisa, É, né? eu acho que
tem aí ainda está um descompasso, primeiro de velocidade, tanto da academia quanto com as organizações, porque a academia ela ainda tem um ritmo muito lento do que era necessário para o tribunal que seria necessário. A gente estava com vários projetos pensando em fazer essa conexão de academia com o nosso tribunal, mas houve um descompasso de velocidade. Então, acho que ainda esse é um gargalo, né? A velocidade entre um e outro. Mas a aplicação, isso ser um projeto estruturado, de pensar quais são os tipos de problemas, a gente tem que separar real, quais são os tipos de problemas que caberiam à academia mobilizar seus esforços e quais não cabem para a academia. Em geral, e aí esse meu lado profissional, ele apita muito mais do que acadêmico, em geral, quem vivencia o problema, ela parece que sente a dor, então precisa ter um pé lá, um pé cá, sabe? Então, o projeto que ele é puramente feito pela academia, eu desconfio um pouco, que um projeto que é puramente pelo tribunal, ele pode se auto-isolar e não tá vendo outras possibilidades. Um modelo híbrido em que a gente tivesse um projeto que ele não é um projeto de mestrado, por exemplo, que é de 2 anos, ou um doutorado, que é de 4 anos, mas projetos menores, de curto prazo e com equipes híbridas, eu acho que é um caminho mais eficiente para isso acontecer e de garantir de fato o valor nessas entregas. Uau, boa ideia. É, as pessoas estão começando a pensar, né? Uhum. Então vamos lá. Você tem mais algum slide que você queira apresentar antes ou Eu acho falar? que a gente já pode ir para o modelo, vou pedir para a Carol subir, então, aí tá mais para cima, Carol. Pode subindo, eu vou só mostrar o desenho inicial para entenderem. Ó, esse é o todo, né? Então, opa, mas pode passar para frente, pra frente. Acabei. Pode continuando, isso, indo. Pode indo, pode ir. Aqui é o modelo, então, né? Então, ele é, né, um modelo de práticas de governança. Então, o que, que funcionaria na prática, a gente pensando realmente em questões, né, vivenciando. Ele não é uma receita de bolo, ele não é um checklist para a gente ver assim, meu tribunal é isso e não é aquilo e pronto. Ele é só uma lente para a gente se autoanalisar e para fazer uma autoavaliação. E principalmente para a gente criar uma gramática comum. O que isso quer dizer, né? A gente fala a mesma língua. Então, quando eu falar de liderança, o que que eu estou querendo dizer em falar sobre liderança, né? E entender que o laboratório ele está dentro de uma arquitetura maior. Então, esse modelo não é um modelo que a gente vai olhar e vai ver o laboratório aqui, não é um modelo para o laboratório, é um modelo para o tribunal, para a organização. E o laboratório está dentro desse contexto, dentro dessa arquitetura maior. E aí ele está mais, não para a gente copiar e dizer, vamos fazer isso igual aquele outro tribunal, mas é mais para a gente qualificar nossas escolhas, pensar dentro do contexto do nosso tribunal, o que funciona ou não, né? Então pode passar aí mais uma para frente, Carol. Pode passar para a gente não tomar o tempo do pessoal, mais uma aí. Então, esse é o modelo, né? Assim, visualmente tem muita coisa que envolve, mas. E aí a Márcia pediu não acadêmico, que difícil, né? Fazer isso, mas é só para vocês entenderem o todo, porque eu também gosto de ver o todo para depois ver as partes, né? Então, o modelo, ele é assim. Para a gente pensar inovação, o que, que a gente vai ter que pensar para a liderança? E aí, quando a gente está falando em liderança, no caso, né, de governança, a gente está falando de alta administração. Então, primeiro quer estabelecer qual é o nosso modelo. Então, por exemplo, o laboratório fica responsável pelos projetos que são mais estratégicos. O laboratório vai ser o funil de tudo. Onde que a gente vai posicionar o laboratório, por exemplo? A gente vai ter um comitê, sim ou não? Quem decide? Quem toma as decisões? Onde que vai ter os funis? Então, esse modelo, na nossa linguagem comum aí de tribunal, né? É a portaria. Então, né, que a gente vai definir aí quais são os nossos princípios, né, da inovação. A liderança ela tem que promover inovação responsável. O que a gente quer dizer com isso, né? A inovação ela não é um valor dissociado do restante. A gente já tem que pensar aqui nessa promoção de acessibilidade, sustentabilidade, então não são pautas dissociadas. Tudo que a gente pensar em termos de inovação responsável, né, para frente, não é uma inovação pela inovação, ainda que a gente garanta, né, como que a gente vai tratar os riscos. Então, por exemplo,
os riscos é um problema quando a gente pensa em inovação, porque a gente não consegue fazer uma gestão real dos riscos de antemão. Mas o que o modelo propõe, por exemplo, é que a gente vai fazer uma gestão intensiva dos riscos só quando eles forem riscos de alta magnitude. E o que for de média e baixa, a gente deixar um pouco mais solto o processo de inovação. E aí, outra coisa, né? Promover a capacidade de liderança. O que que isso quer dizer? A alta gestão, ela realmente escuta sobre inovação, ela está capacitada, ela tem conhecimento sobre isso, ainda que, sei lá, o presidente do tribunal não saiba conduzir uma oficina, mas ele entender essa dinâmica do como é a inovação, né? Outro que eu sempre penso é que se os laboratórios estão fazendo autoanálise sobre isso, qual é o meu papel dentro do ecossistema maior de inovação. Quando eu vou para o Fast Labs, eu fico sentada na minha cadeira ou eu vou conversar com o pessoal? Eu vou lá tentar me enturmar ou eu fico lá num cantinho? Qual é o meu papel dentro do ecossistema? A Márcia, né, quando a gente fala na Márcia, todo mundo sabe o que a Justiça Federal do Paraná faz. Tem o link convida, tem a linguagem simples, esse papel de articular mesmo o ecossistema, isso o laboratório tem que fazer. Então, por exemplo, a minha desembargadora, ela é super envolvida aqui com a pauta da inovação, eu comentei com ela, doutora, eu vou participar de uma roda de conversa, e ela sabe que não tem como isso não estar dentro das competências do meu cargo, porque o laboratório ele precisa participar desse processo, porque a inovação, outra coisa também que eu penso a respeito é que a inovação a gente muitas vezes está refazendo o mesmo dentro de cada tribunal. A gente precisa pensar os tribunais como um grande ecossistema, em que um está, sei lá, desenvolvendo mais em linguagem simples, outro desenvolve mais em conciliação, e aí como que de fato essa difusão de inovação acontece entre os tribunais? E aí o laboratório tem esse papel também de articulador, né? E aí pensar, obviamente, a gente não vai ter como fugir, pensar como é que a gente vai fazer a governança da inteligência artificial. Em relação à estratégia, como eu já falei de algumas coisas aqui, né? Como que a gente vai gerir esses riscos da inovação? Vejam, aqui eu não estou dando uma receita de bolo, ainda que na tese eu pense várias coisas e coloque várias estratégias ali, são assuntos para nós pensarmos a respeito. Como o nosso tribunal vai gerir os riscos da inovação? Como que a gente vai estabelecer a nossa estratégia de inovação? E eu falo estratégia no nível macro. Se o laboratório fica no projeto maior ou nos projetos menores? É projeto só de tecnologia ou projeto não tecnológico também, né? Outro ponto importante que é o monitoramento dos resultados. A gente de fato está fazendo evidência, produzindo evidências dos nossos projetos, porque assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. A gente está desenvolvendo agora um sistema que ele é de distribuição dos processos entre os gabinetes, né? É, acho não, todo mundo fala que o sistema ele é fantástico e ele vai dar bons resultados. Se eu fizer a avaliação só depois que o sistema for colocado em prática, eu perco o contexto anterior. Então, uma hipótese, uma coisa que a gente tem feito aqui, começado a fazer, é avaliar a situação pré e com as mesmas perguntas eu avaliar o pós. Porque aí eu tenho uma linha de base para conferir se ele melhorou ou não. Porque, por exemplo, eu faço às vezes a identificação do problema, tenho análise do contexto inicial e depois, quando tem o sistema desenvolvido, eu faço a avaliação do sistema com outras perguntas. Eu não consigo comparar o antes e o depois. Aí eu vou sempre dizendo que o sistema foi bom e foi positivo. Foi mesmo? É só uma percepção minha. Essa é a avaliação de pré e pós, com as mesmas perguntas, a gente diz, né? Ter uma linha de base anterior que permita aferir de fato se teve resultado positivo com aquela inovação. Se não, é brincar. Se não, é um espaço de brincadeira. O laboratório ele precisa afirmar seu valor. Por que ele está ali dentro daquele processo? Por que faz sentido? Por que aquele processo antigo de desenvolver sistemas, o sistema atual é melhor? A gente precisa mostrar esse resultado, né? E enfim, outro que a gente precisa, né, orquestrar bem o nosso portfólio de inovação. O que eu quero dizer com isso? O que vai compor o meu portfólio? Será que hoje ele não está muito tecnológico? Será que não está faltando coisa aqui de acessibilidade? Se ele está faltando coisas relacionadas à acessibilidade, será que eu não tenho que ir lá falar com essa área?
Será que ela não tem ideias para enviar para o laboratório? A gente tem uma área negocial aqui no tribunal, por exemplo, que é muito resistente. E nada de inovação daquela área de negócio é enviado para o laboratório. Orquestrar o portfólio é também pensar nisso, né? Dessa fatia aqui que está faltando assuntos para a gente pensar em termos de inovação. Outras questões, né? São muitas que a gente vai até extrapolar o tempo, né? Mas se a gente de fato promove a gestão do conhecimento e inovação, será que a gente vai vindo as ideias? Isso acontece, tá? Vão vindo novas ideias, projetos que eram muito similares, demandas que eram muito similares, a gente vai sempre recomeçando do zero. A gente precisa fazer, uma das coisas da gestão do conhecimento é agrupar assuntos e soluções semelhantes para serem pensadas juntas. Então, não é que cada ideia que chega dentro do laboratório, a gente toca ela de maneira isolada. A gente precisa ter esse olhar sobre o portfólio de que, ele está pedindo um robô sobre tal coisa. Mas isso não é de execução, não é? Isso também é de execução. Esse também é de execução. Esse também é de execução. O outro pediu, sei lá, mais uma. Aí a gente fica sabendo lá na gestão de pessoas que eles pediram uma pessoa nova para trabalhar na área de execução. Pronto. Agrupa todos esses pedidos e vai pensando de uma maneira uniforme. Por isso que o laboratório ele tem que estar com os ouvidos extremamente abertos para o que acontece na organização. Por isso que às vezes a gente fica com os projetos de menor envergadura, porque a gente não sabe os assuntos que estão sendo discutidos. Porque não adianta, por exemplo, pensar num sistema para melhoria, né, um robô para melhorar, sei lá, conciliação, se a área que trabalha a conciliação no tribunal está sendo reestruturada. Então, eu fico lá brincando de fazer robô e, na verdade, a área está sendo reestruturada e não vai ter mais pessoas, sei lá, para fazer aquela atividade. Então, as decisões, elas têm que ser o quê? Estratégicas e pensadas de maneira institucional. Né, a gente tem que pensar em recursos e capacidades da inovação. Então, quando eu falo aqui em estabelecer recursos, é esse momento também de priorizar as coisas, né? Não adianta o laboratório pensar num protótipo sem que haja uma pessoa dentro da TI que possa desenvolver esse protótipo. Por isso que a priorização tem que vir antes, né? Para a gente garantir recursos e capacidade para inovação. Fomentar a comunicação, engajamento, a gestão da mudança para a inovação. Isso é um ponto também que a gente está vivendo agora. Teve um sistema que a gente acha que ele está muito redondo, muito bom, mas ninguém está usando. Isso é uma questão para o laboratório resolver? Não sei, mas é uma questão que a governança da inovação tem que resolver. O sistema não pode ter sido implementado, criado e está lá parado dentro do tribunal. Então, ou houve um problema, né, de identificação do problema, né, de como que essa solução foi prototipada, foi pensada e foi testada, ou a gente lá na ponta não está fazendo aquele sexta etapa lá, que é a gestão da mudança, que é começar a utilizar o sistema. Esse é um ponto que eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, se o laboratório ele é o que encabeça esse processo de gestão da mudança ou não. Mas ainda que ele não esteja, eu entendo particularmente que ele deve participar, mas é algo que a governança da inovação do tribunal precisa se preocupar. Os sistemas não podem ficar em prateleira, eles têm que ser colocados em prática, senão não gera valor algum, né? E aí promover a transparência da inovação e avaliar a satisfação das partes interessadas, né? E aí, enfim, aqui tem muito detalhe para a gente conversar, não quero tomar, né, com detalhes. A mensagem que eu queria passar, assim, de maneira mais prominente aqui para vocês, é que a gente pense no laboratório fugindo de ser eu falo do labcentrismo, né? De ser o único ator desse processo. Mas ele é um dos. E ele tem que ser um nó qualificado dessa arquitetura. Ele tem que ser importante. A gente tem que fazer essa análise, autoanálise todo dia. Eu estou contribuindo para isso aqui ser melhor? Se não, talvez o laboratório não devesse ficar nessa etapa do processo. E aí ele ficar onde ele hoje consegue contribuir mais. Não, a gente consegue aqui comunicar muito bem. Então foca na comunicação. Não, a gente é muito bom para engajar. Para prototipar, a gente se complica um pouco aqui. Então, talvez foca nesse momento na parte do engajamento. Lógico que isso aqui não a inovação ela não é um cardápio que a gente escolhe só o que é bom de fazer.
mas a gente precisa se qualificar de fato para estar entregando, né? Estar dentro do laboratório é também. A gente precisa se qualificar para estar dentro do laboratório, não é uma unidade normal, né? Marcinha, mais alguma coisa? Eu tô falando muito. Não, nossa, uma delícia te ouvir assim sempre, porque a gente vê, né? Olha como isso é interessante, porque esse modelo ele mostra pra gente, né, que para além da criatividade, né, o laboratório tem bem mais coisas, né? Ele é circulação, é conexão e estrutura, principalmente, né? E a estrutura, quando a gente fala, não a estrutura formal de pessoas, que nem eu sou uma equipe. Mas com essas lições aí, eu já vi aqui, já fiz anotações, como eu conseguiria estruturar melhor, né, o meu trabalho também. E eu acho que também, assim, a gente só vai passar por tudo isso tendo patrocínio. E aí, como que a gente vai conseguir esse patrocínio? E aí, cada um conhece o tribunal, vai ter que achar um caminho. Se é mostrando valor, se é falando, né, provando, pegando, tentando, né, não se metendo, mas indo ali em projetos que tentando adentrar, tentando ser um pouco invasivo em alguns espaços para conseguir catar o nosso lugar também, né? É verdade. E a gente sempre faz essa pergunta, né? Que o laboratório foi o começo, ou é o começo, e o que vem depois também. Depois do laboratório, eu espero que depois do laboratório, se o laboratório acabar, eu espero que ainda a gente tenha espaços compartilhados de escuta para identificação e para a gente pensar na solução. Eu não vejo né? Acho que uma hora o laboratório pode ser que deixe de existir, mas que a gente não retome aquele modelo ultrapassado de um tomador de decisão sozinho, isolado, tomando decisões da sua cadeira, pensando que aquela é a melhor solução, sem ouvir as pessoas. Então, que a gente deixe de falar a palavra laboratório, que a gente nunca mais use o design thinking, mas que a gente seja de fato uma escuta, que o tribunal continue escutando, né? Isso, para mim, é o importante. É, que a inovação seja uma atitude mesmo, né? Isso, Não um lugar, um método, enfim, exato. seja, né, que seja aqui no, nas veias. Pessoal, perguntas, podem mandar no chat, se tiver mais algumas, ou erguer a mãozinha aí, falar, abrir o microfone, pode falar à vontade. Carol, pode descompartilhar, por favor? O pessoal está pensativo, porque Uhum. a gente falou que ia ser laboratório terapia hoje, É, os problemas que todo mundo passa, né? E acho que não temos mais, fechamos bastante o assunto. Tamili, uma pergunta: você tem feito oficinas para treinar as pessoas, os grupos, as equipes de laboratório também? Você tem esse? sim, sim, a gente tem, vez ou outra, muito, a gente está muito ligado, assim, à Justiça do Trabalho, né, então, o que mais tem acontecido é na Justiça do Trabalho, mas agora eu vou estar no FestLab Nacional, inclusive, falando do modelo aqui de governança de inovação, eu acho que no segundo dia, salvo engano. E e tenho feito isso com outros laboratórios, de vez em quando a gente conversa, vou em alguns laboratórios também, já fui em alguns estados, então é o que a gente. Foi isso que também aconteceu no começo, por exemplo, no caso do nosso laboratório, né? A gente estava com pouco espaço para os projetos, o que que a gente focou? Em acelerar a capacitação, tanto interna para os nossos servidores, quanto externas. Então, eu e o Gustavo, a gente foi indo, né? Quem conhece o Gustavo Ibarra, que é o meu diretor, ele é bem conhecido, e a gente foi indo nos tribunais que, né, conheciam o Gustavo e conheciam o que a gente estava fazendo ali no nosso tribunal, e também foi indo por essa área da capacitação também. Porque esse processo de capacitação ele não é passivo, né? Quem escuta, a gente vai e vai, aprende e volta. Então, ele é um processo que se renova, renova o nosso próprio tribunal também quando a gente vai participar desse processo. Então, é ótimo. Ah, muito bom, bom saber. Então, fica a dica, pessoal. Quem quiser conversar melhor, que não puder ir para o Fest Labão, né? Para o Fest Labs Uhum. Nacional, pode ter a oportunidade de ter aí ter
uma conversa, uma aula, um curso? A gente abriu alguns laboratórios também, abriu não, né? Laboratórios que estavam abertos e que estavam com funcionamento ainda mais, enfim, mais devagarzinho. E aí a gente fez um processo, alguns de uma semana, alguns de 3 dias, 4 dias, tem modelos variados. Legal. Então, acho que encerramos por aí. Adorei, ficaria horas conversando aí, aprendendo com você. Ó, o Elke vai estar no Fast Labs também. Ó, Ah, o Eike também vai estar lá. ele é muito bom. Que bom que você veio, amigo. E, Tamile, foi uma honra, um prazer aí, ocupar o seu tempo, mas para a gente Imagina. aprender e compartilhar. Ah, o Pablo tá aqui, ó, o Pablo do Fast Labs, Ah, eu tô fazendo propaganda aqui, pá. O Pablo é do TJ Mato Grosso, que eles são organizadores aí desse, desse desafio. A gente já organizou o Fast Labs agora, Sul-Sudeste, em 4 tribunais, a gente já sabe o tamanho, né? Vamos falar da encrenca. O nossa, nacional sozinhos. Por isso que quando o Pablo me manda mensagem, eu respondo no mesmo segundo, porque eu fico assim com dó dele. Eu não quero ser um entrave na vida dele. Eu digo para ele, eu não quero ser o teu problema burocrático da coisa. mas eles têm É, muita ideia. Diga aí, Pablo, porque eu sei que você já está fervilhando de ideias aí, eu sei que vai ser muito bacana. bom, depois de. Boa tarde a todos, né? Depois de assistir essa palestra aqui da Tamiri, eu tenho certeza que a gente fez a escolha certa. É isso que a gente precisava no evento e a gente conta com todos vocês aqui. A gente está preparando com muito carinho o evento. Escutamos muito vocês, inclusive a própria Márcia, a gente escutou naquele, não sei se você lembra da gente conversando. Anotamos tudo e a gente está fazendo um evento de laboratório para laboratórios. Então, guardamos todos vocês lá. Ah, que bom, porque as pessoas não gostam de evento que é só PPT e plateia assistindo, eles gostam, né, de interagir, conversar. Eu acho que vocês estão, pelo que eu já soube, que você delineou ali pra gente, acho que vai ser super incrível. Vão gostar. Camille, muito obrigada de novo. Se Obrigada. quiser deixar o seu Ó, recadinho, ó, final. Daniela tá perguntando onde e quando será, seu Pablo, se eu não estou enganada aqui, 20 e 21 de agosto, em Exatamente. Cuiabá. Em Cuiabá, a gente já vai soltar, na verdade, a gente já finalizou, a Janaína, que inclusive está aqui na sala, que é do laboratório, ela finalizou o ofício, a minuta, para o CNJ já disparar para os tribunais, tá? A gente vai dar um link exclusivo para os tribunais, porque a gente quer que isso seja direcionado para os laboratórios. Então, a proposta é que, assim que chegar esse ofício do CNJ, eles encaminhem para a unidade responsável, que seria a unidade de laboratório de inovação, tá? Então, por meio desse link, vocês vão entrar lá e a gente tem vagas, na verdade, limitadas para cada tribunal. Então, se tiver que colocar mais pessoas, aí a gente teria que conversar com o pessoal aqui da administração, porque a gente quer que, de fato, venha público de laboratório. Obviamente, como a gente nós não somos muitos, né? Não tem muita gente em laboratório, e o evento é para um evento com umas 500 pessoas, então vai vir gente de outras áreas, né? E a gente até espera isso, que venha pessoas de tecnologia, de projetos, de recursos humanos, magistrados, mas o foco é atender os laboratórios inicialmente. Muito bom. Tá bom, pessoal? Então, Manda contamos beijo com para a vocês. Janaína. Dá um Beijo para oi, Jana. Quero ver, minha amiga. Oi, oi, Márcia. Tudo bom? Tudo bem? Então, os preparativos aí, que delícia. Estamos aqui preparando e vai ser um evento incrível. Nós Ah, contamos com vocês, que se vocês não vierem, não tem graça, né? A gente está aguardando aqui, vai ser maravilhoso. vai mesmo. Vou fazer o gancho aqui dentro do modelo, tem, né, dentro da estratégia a gente tem que estabelecer recursos e capacidades de inovação. Então, os tribunais, deslocar pessoas para o, o evento é isso, o tribunal ele tem que adotar como uma estratégia, ele está fazendo um proforme, só mandando uma pessoa por mandar, porque tem que atender um ofício que possa vir do CNJ, obrigando, como às vezes pode acontecer, ou ele de fato ele está destacando quem deve ir. Isso também é outro processo que a gente tem que superar dentro dos nossos tribunais, isso já aconteceu no nosso, que é enviar é, a pessoa que não, como se, assim, ele não vai fazer falta aqui
durante 21 e 21 de agosto, né? Eu imagino que não só as pessoas de laboratório devem ir, né? É estratégia, é governança, porque realmente tem que ser pensado institucionalmente. Se a gente pregar para convertido, a gente aqui de inovação, a gente já se converteu. A gente já sabe como que um laboratório pode funcionar. A gente já tem uma ideia. Agora eu preciso que quem está acima de mim compre essa ideia e queira embarcar nessa jornada junto com a gente. Então, o pregar para convertido, a gente tem que ir além disso, a gente tem que chegar lá nas pessoas, né? Mas também eles não podem ir para fazer viagem, né? Não podem ir para no segundo dia do evento, ninguém está lá e a plateia está vazia. Então tem que realmente essa mobilização ela é complexa mesmo, né? De quem ir e como fazer com que isso não vire viagem e passeio, né? Isso ser realmente 2 dias de troca e de aprendizado real, né? Esse é um ponto muito importante também. Eu conversei também bastante com o Elkin, um cara fantástico, ele entende muito de inovação e de laboratórios. No meu entendimento, a gente entende que existem muitos laboratórios com crise de identidade. Isso foi falado muito bem por vocês aí. E eu acho que esse evento ele vai falar muito sobre isso, né? Tanto que a gente tem trilha de processos de inovação, para que a gente entenda qual é o papel do laboratório de inovação. A gente quer falar muito sobre isso. Então, e como a gente faz a gestão desses laboratórios? Porque essa crise de identidade, pelo que eu tenho visto, ela não é só aqui. Então, eu acho que chegou no momento do evento falar de fato como a gente se posiciona, né? Quais são as técnicas que a gente tem, as ferramentas que a gente tem para fazer isso. Mas também a gente não pode fugir também que o evento fala muito sobre a parte de tecnologia. Eu sei que muitos eventos de Fat Labs eles têm tratado muito sobre tecnologia e alguns estavam indo também mais para essa área. Só que a gente quer fazer um ponto de convergência ali, para a gente ver se a gente consegue o meio termo disso. Porque, querendo ou não, ainda é um tema que está em alta, né? E muitos laboratórios eles estão fazendo isso. O nosso ele tem um braço muito forte na área de inteligência artificial. Então a gente pensou nessas trilhas para que quem quer ir para essa área mais de processos, de entender como funciona o laboratório, identidade, ele vai por essa trilha. E quem quer entender um pouco mais sobre projetos de inovação, sobretudo também na área de tecnologia ou inteligência artificial, ele tem uma trilha específica para isso. Então a gente Show. pensou também, é um evento para a gente tentar, um pouco polêmico, né? Mas a gente vai tentar abraçar os dois mundos aí, escutando várias pessoas, obviamente, né, ao longo dos dias que a gente tem feito. E também vai ter alguns entretenimentos, né? Vai ter coisinhas interessantes para a gente poder fazer o nosso network lá, que a gente sabe que é importante ter esse momento de descompressão lá. Tá? Então é isso. E eu adorei que o Ike colocou aqui, né? Mas a convertido metendo os pés pelas mãos, que é o que eu falei sobre a gente fazer uma autoanálise, né? Porque a gente diz, o laboratório não está sendo chamado. Mas e quando é? Está fazendo diferença positiva dentro do processo, né? Não é verdade. É um desafio tão complexo quanto montar um Fast Labs. Verdade. Gente, vamos lá, vamos voltar ao trabalho, né? Todo mundo aí Hum. tem que voltar, né? Infelizmente. Tá, Tamile, muito obrigada. Espero rever você em breve. Obrigada aí a todo mundo que Obrigada. apareceu. E venham para o próximo Link Convida em junho. Obrigada, gente. Só uma palavrinha final, então, para agradecer o convite, super generoso, querido. Que bom que o pessoal aí do TJ também, no Mato Grosso, esteve aqui junto com a gente, todo mundo que nos escutou até o finalzinho. E aí, para essa conversa que eu posso ter com todos vocês, a gente tem isso, né? Tem um pouco do fluxo do nosso laboratório que a gente pode conversar sobre nosso modelo de governança aqui do nosso tribunal, do que acontece, mas também tem esse modelo de governança de inovação que eu desenvolvi na tese, que a gente pode conversar um pouco melhor, e tem uma outra parte também da tese que a gente não conversou, que é sobre a difusão de inovações tecnológicas e como a gente usar, na verdade, o modelo da tese eu vou repartindo ele, porque na verdade o modelo ele é maior, então de cada uma dessas práticas, o que o tribunal pode fazer para alavancar a difusão da inovação tecnológica em cada um dessas práticas, né? Enfim, 450 páginas de ideias possíveis do que a gente pode fazer. Uau! Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde para vocês. Tchau.